Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro da Mãe do Brasil. Hoje será o dia de mergulharmos no capítulo 14 de Jó e nós vamos iniciar o nosso estudo primeiro com um momento de conexão, buscando uma posição ereta, com os pés apoiados no chão, para que a gente possa se conectar com a energia que vem do alto, com a sabedoria, com a guiança. Então, dentro do possível, que vocês todos possam colocar os pés apoiados no chão, manter os ombros eretos, postura firme e flexível. E agora, numa postura de confiança e de resignação, nós vamos fechar os nossos olhos, inspirar o ar pelo nariz, contar até 3, prende o ar e expira pelo nariz também, contando até 6. A expiração é mais lenta, suave e devagar. Novamente, inspira pelo nariz, contar até 3. Expira pelo nariz, conta até 6. Mais uma vez, inspira e expira. Vamos manter os nossos olhos fechados e levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que através do seu amor nos deixou tantos exemplos, tantos ensinamentos. Vamos meditar ao longo da semana que passamos, durante a semana que vivemos, sobre as verdades, sobre a clareza. Vamos voltar na nossa semana e buscar em que momento da nossa semana nós pudermos ser efetivamente íntegros e verdadeiros. Primeiramente conosco. Vamos localizar em que dia, em que ocasião, em que momento nós conseguimos ser 100% verdadeiros. Em pensamento, em sentimento e em ação. Ou seja, em que momento nós conseguimos falar e sentir aquilo que realmente nós pensamos. Localize, localize esse momento, busque ao longo da sua semana qual foi o momento em que você foi desafiado a ser verdadeiro, verdadeira. E se você consegue ter essa clareza nesse momento, você percebe que essa experiência que a vida te proporcionou foi somente para testar a tua integridade contigo. E como você se sentiu ao ter sido verdadeiro, verdadeira com você. Como foi falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa? Você conseguiu fazer isso de um lugar de calma, serenidade? Ou você falou de um jeito mais impulsivo, ofensivo? Como foi a sua experiência com a verdade? A sua experiência com a clareza? Quanto mais verdadeiros nós somos conosco, mais nós nos tornamos seres espirituais. Porque a espiritualidade não conversa com mentira. Quanto mais nós treinamos a nossa capacidade de ser verdadeiros e íntegros conosco, mais nós nos aproximamos de um relacionamento íntimo com Deus.
Mantenha seus olhos fechados e vamos pedindo para essa semana coragem e doçura, para que possamos continuar sendo cada vez mais íntegros, mais verdadeiros, falando realmente aquilo que sentimos. Porque é somente dessa forma que nós conseguimos entrar no fluxo da vida, nadar na nossa própria correnteza, somente com a verdade, sempre de mãos dadas com o amor. Mantenha seus olhos fechados, vá tomando todo o exemplo, toda a força de Jó, o que ele tem nos ensinado, mostrando a sua fragilidade, mantendo-se fiel à sua verdade, mantendo renovada a sua esperança. Ele não tem nos dado exemplos de hipocrisia, ele tem, capítulo por capítulo, mostrado a sua fragilidade, sua indignação, sua resignação. Mas capítulo após capítulo, nós nos deparamos com a verdade que vem, que emerge do coração dele. E essa verdade que Deus espera de mim e você. Nós tenhamos sempre a coragem de levar a nossa verdade para Ele e entregá-la. Vai respirando lentamente e com aquela confiança de que quem se compromete consigo, e quem se compromete com a sua verdade, nós vamos retornando para cá, trazendo o nosso melhor sorriso, para que através do nosso sorriso nós também possamos inspirar cada uma das pessoas que estão aqui a trazerem a sua verdade para o mundo. Onde a luz não há trevas, a verdade dissipa o medo. Tia Lolo, hoje estamos muito felizes com a sua energia, com o seu astral, com a sua alegria, para trazer para nós o capítulo 14 de Jó. Então, bom dia, né, queridos amigos do Amando. É com muita alegria e também com o coração disparado que eu fico sempre nervosa. Sou falante, sou espontânea, mas na hora que a gente tem alguma coisa para falar para mais pessoas, eu fico meio nervosa, mas tudo bem, está tudo certo. E vou tentar transmitir para vocês, né, o capítulo 14 de Jó, porque já foi falado muito sobre Jó e é sempre as mesmas coisas, mas eu vou tentar falar alguma coisa diferente hoje. Mas eu gostaria, Márcia, de começar com uma oração, que vocês ouçam bem essa oração para levar durante a semana, que eu gosto muito, quem me conhece sabe que há muitos anos eu faço essa oração, e, e eu acho que é bem próprio para começar a semana e começar o dia, tá? Então, é a oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que nasce, eu venho pedir-te paz, sabedoria e força. Hoje eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, humilde, suave e bom. Ver teus filhos por trás das aparências, como tu mesmo os vês, para assim poder apreciar a bondade de cada um. Fecha meus ouvidos a toda murmuração, guarda a minha língua de toda maledicência, que só os pensamentos que bendigam permaneçam em mim. Quero ser tão bem intencionado e justo, que todos os que se aproximarem de mim sintam a tua presença.
Reveste-me de tua bondade, Senhor, e faze que durante este dia e esta semana eu te revele. Amém. Então, né, como nós já vimos nos capítulos anteriores de Jó, ele sempre agiu com muita paciência, fé, esperança e gratidão a Deus, mesmo nos momentos difíceis e provações que passou. Jó 14 é um dos capítulos mais simbólicos do livro, focando na fragilidade da vida humana e na busca por uma esperança além da morte. O capítulo começa com Jó a refletir sobre a curta duração da vida humana, comparando-a com uma flor que brota e murcha, como uma sombra que passa. Ele questiona a justiça de Deus ao lidar com pessoas que morrem tão cedo e que sofrem tanto. Então, dos pontos chaves de Jó, do capítulo 14, eu tenho alguns pontos, né, para falar. Que a primeira é a fragilidade da vida, que, como já foi dito, né, Jó destaca a natureza breve da vida humana, comparando-a com uma flor que murcha e uma sombra que passa. A questão da justiça de Deus. Jó questiona por que Deus parece ignorar as dificuldades e a morte dos seres humanos. A esperança além da morte. Apesar da fragilidade da vida, Jó busca uma esperança além da morte, como se a vida pudesse ser renovada, como uma árvore que, mesmo cortada, ela brota novamente. Desespero em busca por alívio. Jó expressa o seu desespero e a sua busca por alívio para suas dores e sofrimentos, pedindo para ser escondido em uma sepultura até que a ira de Deus passe, porque ele achava, né, que Deus estava irado com ele. Então ele queria se esconder para esperar essa ira de Deus passar, né? E a esperança na obra das mãos de Deus. Jó termina com a esperança de que Deus, ao se lembrar da obra de suas mãos, possa ter piedade dele e mostrar o seu amor pela sua alma. Em resumo, Jó 14 é um capítulo que aborda a fragilidade da vida, a busca por justiça divina e a esperança além da morte, refletindo as dúvidas e angústias de Jó diante do sofrimento. Então, mesmo, né, que ele teve sempre muita esperança, muita fé, mas ele tinha dúvida, né? É como qualquer ser humano que tinha as dúvidas e angústia, né, diante do sofrimento. Por que para mim? Por que eu estou passando por isso, né? E na nossa vida, como acontece isso, né? Por que isso aconteceu comigo? E a gente se pergunta, mesmo. Então, a lamentação de Jó também reflete a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Apesar de suas queixas, Jó reconhece que Deus está no controle e que ele tem um propósito, mesmo que esse propósito não seja claro para nós no momento. Então, as dúvidas aparecem, né? Mas a gente às vezes não entende na hora o que está acontecendo, né? Mais adiante você vai ver, aquilo aconteceu por causa disso, né? Então, que a gente consiga ter esse entendimento, né, que Jó teve nas dificuldades quando a gente passar por problemas na nossa vida, né? Então, aqui eu tenho uma reflexão que eu achei muito, que diz muito com esse capítulo de Jó, né? Na vida é natural enfrentarmos problema. Nem tudo que planejamos ocorre como esperado, o que resulta de desafios, decepções e conflitos. Muitos interpretam essa experiência como punições ou castigos, mas o fato é que Deus pode usar todas as coisas para nosso bem, inclusive circunstâncias difíceis,
como no ditado popular que diz: mar calmo não faz bom marinheiro. Muitas vezes somos chamados a viver pela fé, a confiar quando o caminho parece incerto. Os abalos e as perdas, por mais dolorosos, são convites para uma proximidade e dependência ainda maior de Deus, e por vezes são necessários para alinharmos nosso propósito com os do Pai. A jornada da fé exige que alguns de nossas estruturas sejam abaladas e que o nosso orgulho seja tratado a fim de mantermos os olhos abertos para a realidade dos céus. Em meio aos conflitos e perdas, o Pai está moldando um plano superior. Ele nos desafia a crer mesmo quando não compreendemos, a aceitar que às vezes é necessário perder para de fato ganhar. E essa é a lógica celestial, muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. Então, por isso, né, diante dessas dificuldades, eu convido vocês todos para essa semana, né, a gente pensar sobre essas dificuldades, né, e peça a Deus que Ele lhes dê uma visão clara acerca do propósito e daquilo que pode ser gerado em seu coração por meio das lutas. Apenas siga firme em amor e obediência a Deus, tendo a plena convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso. A minha reflexão é simples, mas sempre com a esperança, né? Que a gente não pode deixar se abalar pelos problemas, ter paciência, calma e que tudo resolve. Se a gente se agita, é muito pior. Tá bom, Márcia? É essa a minha reflexão de hoje.